Olá, alunos! Finalmente chegamos ao último assunto, né, sobre contabilidade, né, da nossa segunda etapa. Esse só é assunto, só conceitos, tá, das demonstrações contábeis que a gente vai estudar na aula de hoje, ok? Então, o que seriam as demonstrações contábeis? São os relatórios, né? Aqueles que são elaborados com base na escrituração mercantil da entidade. É uma representação estruturada da posição patrimonial e financeira, do desempenho da empresa, com o objetivo de proporcionar informações acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho do fluxo do caixa da entidade, que seja útil aquele grande número de usuários, né, da contabilidade e é para avaliar as tomadas de decisões econômicas, além de apresentar os resultados da atuação da administração na gestão da empresa, da entidade e a sua capacitação na prestação de contas contra os recursos que lhe foram confiados. Então, praticamente é aquele relatório com base em toda a movimentação que a empresa teve ao longo de um período, normalmente ao longo de um ano. Então, conforme a lei a 6.476, né, lá no artigo 176 dela, que fala que ao fim de cada exercício social, que normalmente é de um ano, a empresa ela deve elaborar, né, baseado na escrituração dela, algumas demonstrações contábeis que a gente vai ver agora. Então, aquelas que são obrigadas conforme a lei: balanço patrimonial, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração dos fluxos do caixa e a demonstração do valor adicionado. Vamos ver cada um deles. Balanço patrimonial, velho conhecido nosso, né? Que é a demonstração financeira destinada a evidenciar quantitativamente e qualitativamente, né, em uma determinada data, a posição patrimonial e financeira da empresa. Deve compreender todos os bens e direitos e as obrigações, né, o ativo e o passivo, né, e o patrimônio líquido da entidade que determinada data, né. O balanço patrimonial é composto por duas partes, que a gente já sabe, de um lado o ativo, do outro lado o passivo, né. Então, no ativo, a gente já viu ficar as contas que representam bens e direitos. Já no passivo, são aqueles que representam as obrigações e o patrimônio líquido. Tá? Não vou me alongar muito no balanço patrimonial, que a gente está careca de saber sobre ele. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Lembre-se que tem uma conta dentro do balanço patrimonial que é de lucros ou prejuízos acumulados. Só retirar daquela conta dali e feita essa demonstração. É o relatório contábil que tem por finalidade evidenciar o lucro líquido do exercício e a sua destinação, tá? Os ajustes contábeis relativos a resultados do exercício anteriores, as reversões de reserva, bem como o saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados, como a gente viu, no início e no final do período. Todo esse período em relação a um ano, o exercício de cada empresa, normalmente é de um ano. Então, o DRE, agora é o outro, é o DRE agora, tá? É o do resultado do exercício, demonstração do resultado do exercício. Relatório contábil destinado a evidenciar a composição do resultado formado em um determinado período da operação da empresa. O DRE evidenciará a formação do resultado mediante confronto entre as receitas e os correspondentes custos e despesas. Portanto, o DRE é uma demonstração contábil que evidencia o resultado econômico, isto é, o lucro ou prejuízo apurado pela empresa no desenvolvimento de suas atividades durante um determinado período. Mais uma vez, geralmente é igual a um ano. Como eu disse para vocês, todos esses demonstrativos, a gente não vai trabalhar com eles, a gente só vai passar o conceito de cada um deles. Demonstração de fluxo de caixa. Relatório contábil que tem por fim evidenciar as transações ocorridas em um determinado período.
que provocaram as modificações no saldo do caixa ou é o equivalente de caixa, no caso, conta banco, conta corrente. Então, conta movimento, no caso. Tá? E é uma demonstração que sintetiza os fatos administrativos que envolvem o fluxo de dinheiro ocorridos durante determinado período, devidamente registrados a débitos e a créditos da conta caixa, da conta banco movimento e das contas representativas equivalentes ao caixa. Tá certo? O próximo é a demonstração do valor adicionado, ok? Que é o relatório contábil que evidencia o quanto a riqueza de uma empresa produziu, isto é, quanto ela adicionou ao valor aos seus setores de produção e o quanto de forma essa riqueza foi distribuída entre os empregados, governo, acionistas, financiadores de capital, bem como a parcela da riqueza não distribuída. E a finalidade desse DVA é demonstrar a origem da riqueza gerada pela empresa e como essa riqueza foi distribuída entre os diversos setores que contribuíram direta ou indiretamente para a sua geração. Isso, mais uma vez, acontece ao final do ano, né? Que é realmente a demonstração do valor adicionado, é que se uma empresa tem um valor X no período e esse relatório ele evidencia o próximo período, no caso, se houve um valor adicionado, se aquela empresa cresceu, se aquela empresa diminuiu. Tá? Isso é demonstrado a partir desse demonstrativo aí. No caso, DVA e corresponde à diferença entre o valor da receita das vendas e o custo dos recursos adquiridos de terceiros. Por exemplo, se considerar que uma determinada unidade de uma mercadoria adquirida do fornecedor por 20 tenha sido vendida pela empresa comercial por 30. Então, desta forma, o valor adicionado da empresa comercial é de 10. Então, ela adicionou mais R$10 desse valor adicionado. Então, praticamente isso. Uma aula bem curta sobre todas essas demonstrações. Umas a gente já viu, outras a gente não tinha visto ainda. E é isso aí, gente. Tá? Então, o conteúdo da segunda etapa encerra aqui com as demonstrações. A avaliação já será enviada para vocês essa semana. Já está lá no Infam para vocês pegarem, quem for pegar. E eu também vou colocar no grupo para vocês, quem quiser transcrever para o caderno, depois tirar foto e enviar para mim, eu aceito, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Tchau!